Aos 18 anos, Clara estava prestes a começar a faculdade dos seus sonhos. Com a mochila pesada, mas o coração leve, ela entrou no campus pela primeira vez. As portas da universidade pareciam se abrir para um futuro desconhecido, mas cheio de possibilidades. Ao lado de desconhecidos que logo seriam amigos, ela sentiu uma mistura de ansiedade e esperança, sabendo que cada passo ali a levaria para a pessoa que sempre quis ser. A jornada estava apenas começando. Maria Clara sempre sonhou com o momento de ir para a faculdade. Desde pequena, tinha uma imagem quase mágica da vida universitária. Salas de aula cheias de pessoas interessantes, discussões estimulantes, liberdade para explorar seus próprios caminhos. Aos 18 anos, com o ingresso aprovado na faculdade de psicologia, ela se via como protagonista de sua própria história. Porém, ao colocar o pé dentro do campus pela primeira vez, a realidade foi um choque. O que parecia ser um conto de fadas tinha mais a ver com pressão, dúvidas e um certo isolamento. A cada aula, ela sentia o peso das expectativas, dos professores, dos colegas, da própria família. As primeiras semanas foram marcadas por um turbilhão de emoções. Maria Clara morava em uma cidade pequena, onde o ritmo era mais calmo, e ela se via deslocada naquele ambiente agitado e cheio de gente. Seus colegas pareciam ter mais experiência de vida, mais confiança, como se já soubessem exatamente o que estavam fazendo ali. Ela se sentia insegura e, muitas vezes, perdida em meio a tantas novas informações e gente nova. Além disso, a pressão para se encaixar era enorme. Ela tentava fazer amigos, mas parecia que todos já estavam em grupos formados, se conhecendo de antes. Em uma festa de recepção da faculdade, enquanto as pessoas dançavam e conversavam animadamente, ela se pegou sozinha, olhando de longe, se perguntando se faria parte daquele mundo algum dia. Não era só o medo de falhar nas matérias, mas o medo de não conseguir se conectar com ninguém. Os primeiros dias foram como um teste de resistência. A rotina intensa, as leituras intermináveis, os trabalhos em grupo e o medo de não dar conta de tudo. Ela sentia que o tempo estava escorrendo entre seus dedos e que ela estava ficando para trás. Nos finais de semana, ficava em seu quarto, tentando estudar, mas a ansiedade batia forte. Cada vez que olhava para sua família, no fim de semana, a saudade apertava, e ela se perguntava se havia feito a escolha certa. Era uma tarde quente de setembro quando ela finalmente decidiu que iria sair de casa para estudar em outra cidade. Ela tinha conseguido uma bolsa para uma universidade pública, algo que ela sempre desejou, mas nunca imaginou que fosse realmente acontecer. Na verdade, havia dúvidas pesando em sua mente. Ela tinha capacidade? Será que conseguiria sobreviver em um lugar tão distante de sua família e de sua rotina? Maria Clara cresceu em uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia. Sua casa era simples, mas cheia de amor. Sua mãe, a Dona Lúcia, era uma mulher guerreira, que trabalhava dobrado para sustentar os filhos. Seu pai, que havia falecido quando ela ainda era muito nova, deixou um vazio imenso, mas também a coragem de seguir em frente. Na escola, Maria Clara sempre foi uma boa aluna, embora estivesse longe de se sentir a melhor. Ela se comparava constantemente com os outros, pensando que os outros tinham mais chances de vencer na vida. Às vezes, sentia que seu destino estava atrelado às limitações da cidadezinha onde nasceu, um lugar onde os sonhos pareciam se perder nas pequenas ruas de paralelepípedos. Mas, no fundo, havia uma chama dentro dela. Ela sabia que precisava sair, que o mundo era maior do que aquele espaço pequeno e limitado. O problema era que, embora soubesse disso, o medo de não ser o suficiente a paralisava. O dia da mudança chegou. Maria Clara estava sentada na sala de sua casa, cercada por caixas de papelão e malas. Sua mãe estava ao seu lado, mas ambas tentavam esconder a tristeza. Dona Lúcia sabia o quanto aquilo era importante para a filha, mas também temia o quanto a ausência dela traria dificuldades para a família. Mãe, será que eu vou conseguir?
Maria Clara perguntou, com a voz trêmula, mas tentando manter a calma. Dona Lúcia sorriu, passando a mão pelos cabelos da filha, como sempre fez quando ela era pequena. Você é muito mais forte do que imagina, minha filha. Acredite em você. Eu confio em você. Mas, no fundo, Maria Clara sabia que a mãe estava escondendo as próprias inseguranças. As duas estavam, de alguma forma, partindo para o desconhecido. Na nova cidade, Maria Clara se deparou com desafios que nunca havia imaginado. A universidade era difícil e exigente, e a pressão para se sair bem a deixava exausta. O dinheiro era curto e ela precisava fazer malabarismos para equilibrar os estudos com o trabalho de meio período em uma cafeteria. Durante os primeiros meses, ela sentiu uma saudade tão grande de casa que, por várias vezes, pensou em desistir. Ela sentia que não era boa o suficiente, que talvez aquela não fosse a vida que ela deveria ter. Certa noite, quando já estava voltando do trabalho, Maria Clara passou por um parque. Ela se sentou em um banco e olhou para o céu. As estrelas estavam escondidas atrás das nuvens, mas ela podia sentir a paz da noite. Foi ali, naquele momento, que ela se lembrou da conversa com a mãe. Maria Clara pensou nas palavras dela, sentiu o amor que sempre teve por trás de tudo que sua mãe fez por ela. E foi aí que ela percebeu: não precisava ser a melhor do mundo, nem precisava alcançar todos os sonhos de uma vez. Ela só precisava continuar, um passo de cada vez. A vida continuou difícil, com altos e baixos, mas Maria Clara começou a entender que as dificuldades não eram uma sentença. Elas eram um caminho a ser percorrido. E ela já estava mais forte do que imaginava. Nos meses seguintes, Maria Clara passou a abraçar a ideia de que a vida não se tratava de não cair, mas de sempre se levantar. Quando a saudade apertava, ela se lembrava do sorriso de sua mãe e sentia que, mesmo longe, sua força estava ao seu lado. A vida continuou difícil, com altos e baixos, mas Maria Clara começou a entender que as dificuldades não eram uma sentença. Elas eram um caminho a ser percorrido. E ela já estava mais forte do que imaginava. Nos meses seguintes, Maria Clara passou a abraçar a ideia de que a vida não se tratava de não cair, mas de sempre se levantar. Quando a saudade apertava, ela se lembrava do sorriso de sua mãe e sentia que, mesmo longe, sua força estava ao seu lado.